Sejam bem-vindos para mais uma super palestra do Oliva. Hoje eu vou falar um pouco sobre assunto que eu já venho falando há muito tempo, já venho escrevendo há mais tempo ainda, e eu venho vivenciando também de certas formas já há um bom tempo também, de forma cada vez mais consciente. Esse assunto é queda e salvação. Um assunto visto apenas do ponto de vista teológico, religioso, geralmente, mas eu diria mais, ele é mais do que isso, ele é espiritual. E ele também é um assunto de interesse científico. Eu vou tentar demonstrar isso, ou pelo menos dar pistas do porquê esse assunto é de interesse em todos os campos do saber, para todos os grandes ramos, seja ciência, filosofia, arte e religião, obviamente. E eu também quero tentar mostrar a relação que isso tem com a vida das pessoas. Então, isso aqui é o começo, eu estou raspando na superfície de algo que tem uma profundidade infinita. Então, vamos lá. Esse assunto, antes de mais nada, eu já tratei ele numa live que eu fiz no canal do Flávio Vale, justamente com esse tema. Então, o que eu vou desenvolver aqui é um pouco parecido com o que tem lá. Bom, eu acho que a gente pode começar de novo pegando uma frase, no caso do Einstein, um cientista, que fala para ele o que é Deus. Olha só que interessante. Deus é a lei e o legislador do universo. Então, vejam só. Ele é a lei, significa que a natureza dele é um tipo de ordem. Quando você fala essa lei, você fala numa lei única suprema, do qual todas as outras leis são derivadas. E o legislador também ele fala que ele, além de ser a natureza dele, em seu aspecto natural ele é lei, ele também é a pessoa, do qual a lei promana, assim, sai, digamos assim. Então ele está falando que Deus é a ordem suprema do nosso universo. Isso é interessante vindo de um cientista, porque isso aponta para determinadas coisas, como, por exemplo, Einstein provavelmente não era ateu. Ele era ateu do ponto de vista das religiões tradicionais, que veem Deus como uma criatura, presa no palco, espaço e tempo, que acaba atuando de modo parcial, não é universal, ele está em algum ponto do nossa região, do nosso universo e etc. Então, se esse Deus é apresentado a um cientista, provavelmente ele vai falar que ele é ateu, porque essa concepção de Deus não vai de acordo com o que ele percebe de modo mais profundo. Mas se a gente for ver Deus, compreender Deus a partir de uma forma mental muito mais profunda, daí a coisa muda. Então, tanto que tem essa frase aqui. E, inclusive, Einstein, quando surgiu, apareceu toda aquela indeterminação no mundo subatômico, foi constatada, abrindo, inaugurando a mecânica quântica, o novo ramo da física das partículas, Einstein continuou crendo numa ordem maior, que era mais profunda do que essa desordem que foi descoberta. Só que ele nunca conseguiu demonstrar isso. E Pietro Baldi, com a sua obra e sua vida, de certa forma, ele revelou que existe, de fato, uma ordem mais profunda, que está a nível, no nível mais elementar do nosso mundo, físico, está digladiando, de certa forma, com essa desordem. Só que a ordem, no fundo, tende a prevalecer. Bom,
A gente vai ver um pouco mais sobre essas questões. Vejam só que interessante. A gente tem a visão monoteísta. Então, quando a gente fala em queda e salvação, a primeira coisa que vem à mente, né, de uma pessoa é a cosmovisão das religiões monoteístas, em particular o cristianismo. Aí a gente fica aquela ideia, né, nos remete à ideia do pecado original, uma queda de anjos, né, uma queda de determinadas criaturas que se revoltaram contra o Criador e caíram. E a gente sempre pensa numa queda do céu para a terra, né, ou para os níveis inferiores, né, infernais. Mas a gente sempre tem na cabeça uma queda espacial. A gente pensa na expulsão de um determinado local físico, né, dentro do nosso palco, né, do nosso universo, ou do nosso mundo mesmo. E a gente está restrito a uma classe de seres. Então, tem também a questão da expulsão do paraíso, né, Adão e Eva, e tudo mais. Então, tudo isso vem à mente. Essas figuras, né, essas imagens, essas narrativas, a partir de uma mentalidade moderna, podem parecer fora da moda, contos para enganar pessoas, algo infantil, sem sentido e etc. E até certo ponto, né, se a gente for ler, interpretar tudo o que é dito na Bíblia literalmente, é verdade, é uma coisa que não faz o menor sentido. Agora, se a gente for ver sob um prisma mais profundo, percebendo essas alegorias, né, essas narrativas, como uma imagem, como uma representação de algo muito mais profundo, que a ciência ainda não foi capaz de descrever com todas as palavras, daí a coisa muda de cara. Por quê? A gente inverte, a gente troca essas falas aqui, nessas visões, a gente vê de uma forma mais aprofundada. Então, por exemplo, o pecado original a gente sempre associa a uma coisa que foi cometida contra um preceito, né? Contra um conjunto de normas de condutas que cada religião tem diferente. Eu posso interpretar pecado original de uma forma mais interessante, como sendo quando você vai contra um princípio supremo que quer o seu bem supremo. Ou, no nosso mundo, sempre que você age em desacordo com a sua consciência em prol do contexto para agradar o meio, né, os outros, você de certa forma está cometendo esse pecado. Na minha interpretação, eu entendo dessa forma. E assim, a retificação desse pecado não vai vir através de um castigo físico ou coisa do tipo necessariamente, mas através das próprias contradições no quais você se colocou, indo contra algo que quer o seu bem supremo, ir contra uma lei superior que quer o seu bem, mesmo que você não tenha essa percepção desse bem. Por quê? Porque nós estamos acostumados a ver o nosso bem como algo de ganho imediato, que satisfaça nossos sentidos, o nosso ego, que deixe nossa mente ocupada com um monte de coisa inútil, em sua imensa maioria dos casos. Mas o nosso bem, na verdade, não é essas satisfações mundanas. O nosso bem é algo muito mais profundo, é algo que fica conosco, é algo intrínseco. O nosso bem pode ser visto algo que a gente leva para sempre, para além da vida. E a gente traz, né, de antes de a gente nascer. Então, a gente pode ter uma nova visão sobre o que é esse pecado. E o pecado original, para quem tiver interesse, eu não vou aprofundar aqui, eu recomendo o livro Deus e o Universo e o livro O Sistema, do Pietro Baldi, onde ele trata muito bem essa questão a partir de uma perspectiva científica e filosófica também.
Outra questão também interessante, a queda, né? A queda a gente sempre tende a ver como algo espacial. A gente reduz todas essas coisas ao nosso nível de consciência. Na grande síntese, o Baude fala de uma queda dimensional, ou melhor, a sua voz fala de uma queda dimensional, uma queda de dimensões. Quer dizer, a gente não está mais pensando em termos de uma queda dentro de um nível evolutivo. A gente está pensando em uma queda em termos de uma caída vertical entre níveis evolutivos. Você vai de um nível de superconsciência para um nível de consciência, para o nível tempo, para o espaço, até ficar encerrado em algum ponto aí. Então, a gente está pensando numa queda que é uma queda que envolva uma queda entre dimensões de criaturas. Eu já falei também sobre a evolução das dimensões em outras partes que eu tenha publicado, outros vídeos do YouTube. Quem tiver interesse também pode ver essa questão da queda das dimensões. Agora estão fazendo um pouco de barulho aqui. Então a gente não pode pensar em termos de expulsão de um local, mas a queda, a degradação de um ser que levou a uma queda dimensional. Você vai caindo para dimensões onde o ser se sente cada vez mais limitado em termos de liberdade de atuar. A gente pode pensar dessa forma. E também a gente tende a pensar nisso como uma queda apenas de uma classe de seres, os anjos. Nós não caímos, foram os anjos que caíram. Mas eu tenderia a ver, né, essa queda como uma queda de espíritos puros, de uma região, de um universo perfeito. Então, o Baude que fala isso no livro O Sistema. Então, essa queda, na verdade, envolveria todo o nosso universo. Todo o nosso universo físico seria o produto dessa queda. Ou seja, tudo que a gente conhece, né, e vê como sendo a única coisa existente, na verdade, não é uma criação original, mas o produto, a consequência de um movimento errado feito por todos nós que habitamos esse universo. Então, novamente, para quem tiver mais interesse em se aprofundar do porquê disso, como isso se deu, eu recomendo os livros Deus e o Universo e o Sistema. Então aqui vem justamente a grande questão. A queda, ela é dimensional, não espacial. O que faz o campo de estudos aí se expandir absurdamente. Então o Baude fala no famoso livro dele, né? O que a ciência estuda é o universo desmoronado em dimensões involuídas, dimensões espaço, tempo e consciência. É um estado particular do ser decaído, ou seja, é esse universo, né, essa vida que a gente leva, no sentido mais individual, né, aqui no mundo, na verdade é um átomo dentro dessa grande jornada no qual a gente está evoluindo para retornar a um estado original. Então a gente pode ver também a nossa existência, a existência desse universo, como um estado transitório que vai tender a acabar, se extinguir. Inclusive isso é o que a ciência já afirma, né? A ciência física, né? Segundo a lei da termodinâmica, já afirma essa coisa. Você vai tender a ter um fim de todos os processos, um nivelamento térmico do nosso universo. A vida não vai ser mais viável de nenhuma forma. Não vai ter dinamismo, progressão, não vai ter nada, basicamente. A morte completa. Mas morte do ponto de vista do mundo físico, do mundo das formas dinâmicas, das ondas, não em termos psíquicos ou super psíquicos, espirituais. Então,
o que o Baude vem trazer de verdadeiramente revolucionário é isso. Ele vem completar o negativismo ao qual a ciência chegou e constatou, que é uma verdade. Ele veio completar isso com um aspecto positivo, mostrando que, veja, a morte aqui existe, mas irá ressurgir algo num nível superior do qual os nossos instrumentos e a nossa mente não têm capacidade de capturar / conceber, né, respectivamente. Então é uma mensagem muito animadora. E a gente percebe isso mesmo no nosso mundo físico. Às vezes você, numa reação química, uma coisa se transforma em outra e você pensa, né, a morte dos reagentes faz ressurgir, por outro lado, produtos, de acordo com uma certa cinética química, dadas determinadas proporções estequiométricas, condições ambientais e etc. Para quem não conhece a química, né, isso pode parecer um milagre, né? Você sumiu com uma coisa e outra coisa surgiu no lugar. Seria como um mágico, né? Um passe de mágica. Mas para quem conhece o funcionamento das leis na matéria, as reações químicas, a gente percebe que, na verdade, algo não morreu nada, nem nasceu nada, apenas a matéria se transformou. E a gente também tem esses saltos de níveis da matéria para a energia, como a física nuclear demonstra. E a gente tem esse salto da energia para a vida, para a consciência, né? Para o pensamento puro, onde a vida seria um palco onde você tem o mergulho da consciência na profundidade da matéria, que faz com que essa se organize de uma maneira diferente, gerando seres como eu, né, como você, que podem atuar nesse mundo de uma maneira muito mais sofisticada do que uma simples pedra, mesmo uma simples um cometa, né, um planeta, um sistema planetário. Então, a gente percebe que todas essas coisas têm algo muito profundo por trás delas. E daí a gente tem algumas coisas aqui que eu queria trazer, que a nossa ciência hoje, século XXI, 2020, 2000 e pouco, está investigando a passos cada vez mais largos. Então, uma dessas coisas que eu acho interessante aqui seria essa tal da teoria do construtor universal. Bom, esse é um assunto extremamente complicado, né? Acadêmico, restrito a pouquíssimas pessoas, né? Poucos conseguem entender sobre isso, mas o importante aqui é pegar o que de substancial isso está nos trazendo. Então, aqui você tem as duas pessoas, né? Um inglês e uma italiana, o David Deutsch e a Chiara Marletto, são dois físicos, né? Que eles vêm desenvolvendo uma nova teoria chamada teoria do construtor universal. Bom, a ideia básica é a seguinte: a ciência, desde Aristóteles, passando pela ciência física newtoniana e mesmo a ciência moderna, né, da mecânica quântica, a relatividade geral e a física moderna, né, a nova cosmologia e a física subatômica, mesmo que a gente teve vários progressos, essa física ela sempre esteve interessada apenas na questão de responder a perguntas. Então a proposta, né, a proposta dessas duas pessoas aqui é, na verdade, mudar o foco de preocupação da ciência, em particular da física. Ao invés de pensar as perguntas que temos que responder, né? Como responder às perguntas que vão surgindo à medida que a ciência progride, a ideia é: vamos ver uma nova forma de fazer perguntas sobre essa mesma coisa. Então é uma nova maneira de fazer pergunta e não simplesmente responder perguntas.
Daí a gente começa a perceber que esse tipo de abordagem ele vai muito de encontro com a filosofia de verdade, né? E mesmo aspectos teleológicos, né? De ver qual é o significado da existência das coisas em nosso universo. Então esse é um foco que é cada vez mais imaterial, mais conceptual do que experimental, sensório. Então a gente está percebendo que a ciência avança cada vez mais para um campo de terreno onde ela não consegue mensurar de forma, digamos assim, usando instrumentos, né, ponderando as coisas para conseguir constatações. Então, a gente percebe que a ciência está adentrando num campo imaterial. E isso até envolve a questão da subjetividade, porque já que estão fazendo obras aí, a subjetividade ela é uma coisa muito particular da pessoa, mas ela que te dá a liberdade de você avançar num novo terreno, que já não foi cristalizado pela objetividade dos métodos, das normas, das ferramentas e tudo mais. Bom, então aqui a gente tem algumas áreas no qual essa teoria pode estar influenciando profundamente. Filosofia, a cosmologia, né? O nosso universo, macro, a computação e um próprio fenômeno evolutivo. Então, todos esses campos, entre outros derivados dele, são abordados por essa teoria do construtor universal. Então, a gente percebe que se trata de algo verdadeiramente universal que permeia vários campos do conhecimento, não só de um mesmo saber, mas entre grandes saberes que a gente tem. Então, a gente pode perceber, então, que a ciência lentamente caminha para conseguir atingir, né, uma compreensão mais consciente desses princípios universais que foram trazidos pela sua voz, na grande síntese. Então, essa é a ideia geral. E a grande questão dessa teoria é conseguir responder essa pergunta aqui. Quais transformações no nosso universo, né, em uma determinada ocasião, são permitidas e quais não são? Então a gente está falando sobre possibilidade aqui. Bom, dado, por exemplo, que eu estou aqui, né, parado, em determinada condição, tal, qual é a possibilidade, o que eu posso fazer nos próximos instantes? Não só em termos físicos, né, mas em termos psíquicos, até onde eu posso chegar nas minhas ideias, considerando essas condições. Quais desses caminhos são possíveis e quais não são possíveis, estão barrados para minha consciência atingir. Então, essa é a questão que essa teoria busca responder. Existem coisas, então, que seriam permitidas e coisas que não seriam permitidas. E quando a gente fala que existem coisas que não são permitidas, ou seja, de modo algum serão realizadas, a gente está falando em alguma ordem superior que está circunscrevendo essa liberdade dentre as coisas que são permitidas. Então a gente está falando da questão de liberdade, né? Que na sua forma, em outra forma seria o livre-arbítrio, e o determinismo, que restringe, né, as possibilidades de atuação do ser. Então a gente também pode falar nesses termos, relacionando com o que eu já falei sobre determinismo e livre-arbítrio. Então, no fundo, a gente percebe que essa teoria científica, que partiu de dois físicos, ela, nas suas implicações mais profundas, ela está dizendo a respeito de nossas vidas cotidianas. Se a gente tiver uma noção profunda desse fenômeno, né, das possibilidades imateriais que acabam influenciando
nossas atitudes, nossas condutas, nossos projetos de vida, né, sejam pessoais ou profissionais, se a gente tiver uma percepção profunda e intuitiva disso, a gente consegue conduzir as nossas vidas com muito mais sabedoria. Bom, e novamente, a gente tem aqui o livro, né, organizado pela Sarah Walker e colegas, onde os trabalhos da Chiara Marletto e do David Deutsch estão inseridos num capítulo. E a gente vê aqui, né, que a grande ideia, né, de tudo isso é demonstrar de alguma forma que a informação possui um papel além de meramente descritivo, para transmitir coisas entre entidades, né, entre consciências, e obter informações de algo. Ela possui um papel ativo na construção das coisas. E a gente percebe esse papel ativo na vida, nas formas vidas. E muito em particular, de forma muito mais forte no ser humano, que possui uma razão, né, o intelecto. Então, a informação passa a ter um novo papel para além dos outros. Ela passa a ter um papel ativo, possui um poder de causação, de influenciar toda a realidade, desde o nível psíquico até o nível físico. Então, isso está sendo lentamente constatado pela ciência. Então, com isso, a gente percebe coisas bem interessantes. Primeiro, é através da vida que a informação parece ganhar esse poder de mudar a realidade. E mudar de uma maneira que seria impossível com a simples matéria inerte. Então a gente percebe que a vida parece ser um palco no qual existe alguma coisa imaterial atuando nela, através dessa informação que passa a ter um papel de influenciar o mundo físico, mas ao mesmo tempo ela está restrita, né? Ela é limitada não totalmente, né? Mas em parte pelas leis do mundo físico, do mundo químico, que ela precisa respeitar para atuar num determinado organismo. Então, eu estaria dizendo aqui que a vida seria um palco onde espírito e matéria estão se digladiando. Só que a vitória final, e ao longo do tempo, né, se a gente ver em profundidade e numa escala de tempo suficientemente grande, a gente vai perceber que a tendência é a gente cada vez mais caminhar para o espírito, para uma vida mais livre, para uma vida mais ordenada, para uma vida cada vez com mais significado, mais harmônico, com mais sensibilidade do ser, com menos violência, menos atritos e por aí vai. Essa é a tendência universal. Então existe uma vetoração, existe um direcionamento, senão não seria evolução. Só que essa evolução não é em linha reta, como diz os motos fenomênicos. Ela se dá de uma forma oscilante e o movimento às vezes retorna sobre si mesmo, tem um aspecto cíclico e oscilatório em meio a essa progressividade. E eu postulo que esse aspecto cíclico seria devido à matéria, né? O oscilatório devido à energia, que também é algo do mundo conhecido pela ciência, e o aspecto progressivo, que realmente faz evoluir, seria devido ao espírito, que atua através da dimensão da consciência. Então a gente já falou sobre isso aqui. Isso aqui eu peguei do primeiro colóquio de Ciência e Espiritualidade, uma apresentação do Júlio Damasceno, que foi estudioso da obra do Baldi. Achei muito bom esse diagrama. Então isso está falando justamente o seguinte: você pegar uma pedra, um diamante desse tipo, a gente está acostumado a extrair informações dele. Então a gente extrai propriedades térmicas, mecânicas, a geometria,
a dureza do material, o índice de refração, de reflexão, tá? Propriedades ópticas. A gente pode ver propriedades vibratórias, né? A frequência natural. A gente pode obter uma série de características físicas de interesse desse material. Inclusive ver os elementos químicos que os constituem. A gente está acostumado a fazer isso, tanto a ciência quanto a engenharia. A engenharia busca aplicações para melhorar a qualidade de vida, né? Satisfazer os imperativos do sistema econômico. A ciência busca descobrir coisas mais profundas nas relações entre essa estrutura física. E a gente faz a mesma coisa em relação às formas vivas, né? Na biologia. Extrai, por exemplo, desse tigre características morfológicas, a bioquímica dele, a fisiologia, os tecidos, busca ver a estrutura esquelética, muscular, o sistema nervoso, as formas, todas as reações, né, que tem no organismo e por aí vai. Então essas coisas a gente está acostumado a trabalhar dessa maneira. A gente extrai informação, constrói modelos e estuda e percebe mais a fundo as formas não vivas ou vivas. O que vem de novo em toda essa análise, né, nessas teorias científicas, é que postula-se que a informação ela também está ajudando a sustentar essa realidade. No caso da matéria inerte, ela sustenta de uma maneira determinística. A informação é imposta, não existem possibilidades, ou seja, não há liberdade, mas, no entanto, o que está mantendo essa coesão, as leis, as constantes universais que permitem que esse material exista e mantenha a coesão, inclusive a energia de ligação que permite os átomos se manterem unidos, e depois outras energias que permitem a coesão molecular e a organização segundo determinados esquemas, é algo imaterial. Só que é algo imaterial que age deterministicamente nas formas não vivas. E age de forma livre, mais ou menos livre, nas formas vivas, sendo que à medida que a gente sobe da planta para o animal até o humano, que seria o início da libertação da animalidade e o início da entrada em um outro nível, que seria o de um super-humano, a gente percebe que essa informação ela atua com base na liberdade. Então, existem não apenas uma possibilidade, existem várias possibilidades para uma determinada condição ou estado inicial. O que caracteriza liberdade. Você tem liberdade entre escolher caminhos diferentes no seu processo evolutivo, coisa que a matéria não tem. Ela está circunscrita a leis rígidas, que a ciência, já descobriu em larga medida. A vida não. Em especial o ser humano, existe essa liberdade. Então, existem possibilidades, caminhos a serem seguidos. Mas, de uma forma ou de outra, é através da informação que você percebe isso, que isso ocorre. E a informação nas formas vivas tem um papel verdadeiramente interessante, que ela parece que está influenciando fortemente o modo de comportamento do organismo como um todo. E eu diria mais, indo mais longe, eu diria que a informação seria a matéria-prima imaterial do qual a consciência, o espírito, se manifesta através da sua consciência. Então, o espírito, que é essa individualidade, o nosso ser, através da dimensão consciencial, vai fazer uso desse campo informacional, como se a informação fosse uma ferramenta, para atuar na sua estrutura psíquica, biológica, física, para que esse organismo atue de acordo com os interesses do espírito. Então a gente percebe que a gente tem aí
a grande equação da substância, que vai do espírito, pela energia, até a matéria. E hoje em dia, se a gente for pegar um exemplo, né, no mundo da tecnologia, a gente vê essa coisa ocorrendo nas impressoras 3D. Uma impressora 3D, ela replica, ela materializa algo que inicialmente estava apenas no campo abstrato das ideias. Então você tem a ideia de construir alguma coisa, né? Isso parte de algo que não existe fisicamente, não é nem onda energética, é pensamento puro. Daí você trabalha isso na sua mente, tal, se materializa no seu ser e você começa a digitar um código, né, um algoritmo que vai ser colocado numa máquina que vai ler esse algoritmo, interpretar de uma forma, de tal maneira que ela comece a preencher várias camadas de acordo com esse código, com essa informação. E daí, à medida que a coisa vai sendo construída, vai se materializando, você percebe que essa ideia que estava no campo abstrato passa a se materializar no nosso palco espaço-tempo, passa a ganhar forma, passa a ser perceptível objetivamente por todas as outras consciências. Veja só que interessante. Essa é a grande equação da substância. Muitos aqui não imaginariam, né, que, poxa, uma impressora 3D, então tem a grande equação da substância? Sim. Então, coisa que lá no meu trabalho as pessoas constroem, trabalham com isso, não fazem a menor ideia de que essa grande equação explica, de certa forma, isso. Toda a cosmovisão de Ubaldi, suas teorias, a gente pode até chamar de teorias, elas falam a respeito de coisas que ocorrem em nosso mundo tecnológico, nosso mundo científico, nossas vidas pessoais, nas relações sociológicas, né? Sistema econômico, relações afetivas, nossos gostos, inclinações, paixões, tendências, nossos traumas, nossos medos, nossas esperanças. Em tudo isso, esse grande esquema universal está presente e atuando. Por isso eu falo, isso é extremamente importante para o progresso da humanidade. A humanidade compreender a essência disso aqui. Então, novamente, a gente tem aqui a grande equação da substância, onde o espírito tem um movimento involutivo que vai do espírito à matéria e um outro movimento evolutivo que vai da matéria ao espírito. Lembrando que existe um grande movimento, né, no nosso universo de queda e regresso, mas existem a todos os momentos, em todos os locais, em todos os níveis, desde o psíquico até o físico, em todas as individuações, existe esse processo ocorrendo. A gente não consegue separar matéria, energia de espírito por completo. No nosso universo, eles estão atuando, esse trio, né, essa trindade está atuando continuamente, em forma conjunta. O que vai mudar é a proporção, a influência que cada um tem. Então, por exemplo, num gênio, num santo, né, um super-homem, o espírito seria preponderante sobre o corpo. Num animal, mesmo numa planta, as leis da matéria, né, energia, ainda seriam preponderantes sobre a liberdade do espírito, apesar de já uma pequena liberdade já ser visível nessas formas de vida. E na matéria, né, ela é refém, né, o fator gama é preponderante, né, e o beta também influenciando, sendo que existe uma coisa imaterial, né, a lei de Deus atuando na matéria, só que de uma forma determinística. Então a matéria não tem liberdade, mas ela está circunscrita a uma lei espiritual suprema. Nos seres vivos, na biologia, essa imaterialidade, o espírito, né,
os espíritos, as criaturas, começam a atuar de forma mais ou menos livre nos seus corpos. Então essa seria a diferença fundamental, mas tudo está circunscrito à grande lei divina. Então daí a gente tem esse grande movimento, onde quando a gente regressar ao estado originário de espírito puro, e esse universo se extinguir, a gente vai ter regressado a esse universo divino originário no qual a gente foi criado, que seria o sistema no linguajar de Ubaldi. E aqui, tudo o que está ocorrendo, desde o início lá do Big Bang até a extinção do nosso universo, com todas essas coisas fantásticas que devem estar ocorrendo nos planetas, com suas histórias, suas criações artísticas, seus dramas planetários, seriam todos palcos transitórios nessa grande esteira evolutiva dentro do antissistema, esse universo emborcado às avessas, que por ser às avessas está em constante transformação e tende a retornar ao seu estado original, porque as forças do bem predominam sobre as forças do mal, no longo prazo e no final, mesmo que momentaneamente e de um ponto de vista superficial pareça que o mal predomine sobre o bem. Isso é uma ilusão, isso não ocorre na substância. E isso é o que dá grande alento para muitas pessoas. Então aqui a gente tem aquele esquema gráfico os dois triângulos invertidos de queda e salvação, e a gente vê aqui a influência, essas linhas verdes que vão diminuindo, aumentando, é a influência que o sistema, influi aqui no antissistema, e as linhas vermelhas, que vão se estreitando à medida que a gente sobe no triângulo vermelho, seria a influência que o antissistema tem sobre esse universo aqui. E a gente vê a tendência de um movimento que puxa para cima. Puxa para cima em sentido substancial. Então existe uma tendência de evolução. E evolução, que a ciência tanto trata, pode ser visto como salvação, que é o ponto de vista da religião. Evolução e salvação são, na verdade, maneiras diferentes de designar o mesmo fenômeno evolutivo, um fenômeno de ascensão, de restituição da substância ao seu estado original. Só que a ciência, ela trata de um ponto de vista da matéria, do nosso mundo objetivo, racional, e as religiões tratam de um ponto de vista de revelação, de visões, do misticismo. E a gente percebe que à medida que a religião vai se tornando mais concatenada ao nosso mundo e a ciência se desmaterializa, admitindo a impotência da materialidade, a gente percebe que existe uma tendência em aproximar as duas e, em última instância, unificá-las, sem que elas deixem de atuar a seus modos, claro. É uma fusão, mas com uma diferenciação. Isso é o que eu vejo hoje em dia, a tendência. Mesmo que haja muita pessoa ignorante, tanto do lado dos materialistas, quanto dos pseudo-espiritualistas, os dogmáticos, das religiões, ou os dogmáticos da matéria, essa ciência baixa, que se recusa a ir além, a gente percebe que, no fundo, o religioso bem-intencionado e o cientista bem-intencionado, eles se conversam maravilhosamente bem, mesmo que os dois tenham abordagens diferentes. A gente percebe que existem muito casamento entre as coisas que eles falam. Eles geralmente saem enriquecidos de uma conversa. Exemplo disso, as conversas entre David Bohm e o Krishnamurti, um espiritualista e um cientista. Tiveram conversas fabulosas durante anos. E essa conversa só enriqueceu os dois. Será que a gente não está indo no caminho errado, nós, humanidade como um todo? Será que a gente não deve prestar atenção nessas chispas raríssimas, quando dois seres evoluídos,
de campos diferentes se encontram, tem alguma coisa aí de muito profunda. A gente precisa começar a prestar atenção nessas coisas, porque é aí que reside a nossa salvação, ou aí está as chaves para a gente evoluir. Então, novamente, aqui é um gráfico que eu fiz, tentando mostrar, né, isso é uma coisa que eu desenvolvi. Eu acredito que quanto mais equilibrado estejam, né, à medida que a gente transiciona, a gente tem uma redução da influência das forças do antissistema, do mal, e a gente tem um aumento da influência das forças do sistema, do bem, dentro de cada um de nós. À medida que esse desnível, né, essas forças chegam a um equilíbrio, uma região de transição, a gente percebe que existe um equilíbrio entre elas. Um tanto, digamos assim, né, numa linguagem figurada. Tem os 50 soldados do bem, 50 anjos e 50 demônios se digladiando dentro de mim para conseguir que o fenômeno evolutivo se dê. Lembrando que a vitória final é sempre uma tendência a melhorar, aumentar os anjinhos dentro de nós e diminuir os demôniozinhos. Só que quando a gente está nesse ponto de equilíbrio, né, a luta é muito mais intensa, né? Quando é 99 contra 1, é fácil predominar a animalidade. Ou, pegando o outro extremo, um anjo, né? Tem 99 anjos contra um demônio, é fácil predominar a natureza angelical do ser. Não existe muita escolha, não existe muita liberdade. Apesar de que a falta de liberdade no nível inferior é uma escravidão. A falta, entre aspas, de liberdade no nível superior do anjo e além, não é, na verdade, uma escravidão. É uma decisão livre do anjo em seguir a única lei que ele pode seguir. Então, o que não é uma escravidão, é você seguir livremente a única coisa que você pode seguir, que é a melhor coisa para você. Isso é algo tão profundo que é dificílimo para as pessoas compreenderem o significado disso. Que para as pessoas a tendência é sempre você poder fazer mais coisas de acordo com a sua vontade. Mas se a gente for levar nisso, né, se a gente for pensar assim, o mundo tende a descambar para o caos. Novamente, apenas a cosmovisão de Ubaldi e de outros, né? O Roden, o Teilhard de Chardin também falaram sobre isso. Apenas essa cosmovisão consegue resolver os dilemas da humanidade e de todas as humanidades do universo. Então, voltando lá à questão, quando a gente está nessa região onde chegamos no topo do morro e vai começar um caminho mais suave, é aí que a luta é mais tensa, é aí que as pessoas ficam mais desorientadas, ficam mais doidas, ficam mais desesperadas, os riscos são maiores. Vejam a humanidade hoje em dia, observem o nível de absurdos que a gente percebe em nosso mundo são insuportáveis para uma consciência um pouco mais evoluída, né? Eles são verdadeiros descalabros no nível político, no nível do nosso sistema econômico, na forma como as pessoas se relacionam, como as pessoas tratam as outras, na falta de sinceridade, na ausência de valores, na ausência de desejo em se aprofundar em coisas substanciais. Existe um desrespeito completo, uma desorientação, uma contradição completa. E eu creio, né, que seja devido a essa questão, esse equilíbrio momentâneo de forças do S e do AS atuando em cada individuação. Então, tudo indica que a gente está passando pelo momento mais crítico de nossa história, aqui nesse planeta, né, como humanidade. E a gente precisa ter muita força, né, muita determinação para conseguir passar ele de uma maneira não ficarmos com sequelas.
Então, novamente, isso é uma visão a ser ainda aprofundada. Eu tenho aqui um diagrama que eu construí baseado em Ubaldi, que mostra justamente esse caminho que vai do alfa para o gama e do gama para o alfa, ou seja, da felicidade completa da criatura até a sua infelicidade completa, esse abismo de dor no qual a gente se meteu. Então, a gente tem várias coisas. Eu montei um diagrama lógico aqui mostrando a relação entre tudo isso. Tudo isso tem a ver com nossas vidas. A cada instante a gente está dentro desse circuito aqui, em algum momento dele. Não tem como fugir disso. Isso explica tudo. Repito, isso explica tudo de uma maneira profunda, substancial. Claro, cada um vai ter sua particularidade, mas reduzida a seu denominador comum, a gente sempre vai chegar no mesmo esquema. Isso é o mais interessante. E é por isso que eu não me canso de falar dessas coisas, porque isso permeia tudo. Bom, a felicidade a gente foi criado para ser plenamente feliz. Só que por motivos que eu não vou falar aqui, a gente caiu. A gente não quis isso. Então, a felicidade, a própria constituição da nossa natureza livre, deu possibilidade a gente se revoltar. E quando a gente se revoltar, foi criado todo esse caos no qual a gente se encontra. Do monismo veio o dualismo, que veio o pluralismo, que veio essa zona, que nasceu o movimento evolutivo. E surgiu a matéria, a energia e tudo mais. Então, a felicidade possibilitou a revolta, que gera a queda, o fenômeno da queda, que nos leva à ignorância, a ignorância leva ao erro, e o erro culmina em dor. A dor é muito desagradável. E daí o que a gente tende a fazer? Acontece algo de ruim na nossa vida e a gente interpreta de uma maneira errada. A gente busca culpar outro, a gente busca ir no shopping, consumir um monte de coisa, fofocar mais, fazer planos maquiavélicos contra grupos, gerar visões de mundo que prejudiquem outros, por aí vai. Então a gente não usou a dor da maneira correta. Então a dor nos leva de volta à ignorância. A dor mal interpretada nos leva à ignorância, que leva ao erro, que leva a mais dores. A humanidade está nesse loop aqui. Ela parece gostar muito de estar dentro desse loop. Mas a gente não foi feito para ficar se chafurdando na lama. A gente foi feito para regressar à felicidade plena. Qual é a receita? A receita é simples. Acontece algo de ruim com você, algo sobre o qual você não tem controle, você usa isso para você se engrandecer. Você passa a atuar de forma diferente. Você respira fundo e você começa a usar essa dor como um ganho de experiência que vai te deixar menos suscetível à dor no final. Então, com a dor, dessa maneira você ganha experiência, que é a única coisa que a gente leva quando morre desse mundo. Experiência. A gente não leva nada mais quando a gente morre. A gente não leva dinheiro, a gente não leva nossos diplomas, nossos títulos, nossos conhecimentos intelectuais que a gente acumulou, mesmo que você tenha 8 pós-doutorados, você ocupou um cargo onde você ganhava 50 mil por mês, nada disso você leva. Você leva apenas as experiências substanciais de vida. Isso fica impresso na consciência, no espírito. Então, é através da dor que a gente ganha essas experiências. E essas experiências absorvem os nossos erros. E isso leva a experiência a gente criar sabedoria. E a sabedoria orienta a ignorância. Orienta a ignorância. E o intelecto faz parte dessa ignorância. Porque um intelecto sem uma consciência que o conduza é um intelecto desorientado que leva ao erro, que leva à dor, que leva a mais ignorância. Porque o intelecto está orientado para a matéria. Ele atua na matéria, baseado na matéria. A consciência, a intuição, que é a dimensão do espírito, ela atua no mundo. Orientada para o alto, para a felicidade, para a unificação, para a harmonização do ser. Então, é esta
isso que tem que brotar de nós para que nós possamos conduzir o nosso intelecto, que é importante, que sabe atuar na matéria, no mundo concreto, no mundo objetivo. Bom, a sabedoria então orienta a ignorância e através da sabedoria a gente ascende dimensionalmente e essa subida redime a nossa queda ao longo do tempo. E essa subida é feita através da obediência de leis que a gente vai tomando conhecimento e usando a favor da nossa ascensão. Então, a subida se efetiva através da obediência. E a obediência, ela supera a revolta. E com isso, no caso final, essa obediência vai culminar na felicidade. Não numa felicidade momentânea, mas numa felicidade perene. Uma felicidade total, eterna. Daí, a gente vai ter regressado ao regaço do Pai, ao seio do Senhor. A gente vai ter regressado ao estado originário, onde a felicidade é tão plena que a gente esquece por todos os dramas pelos quais a gente passou ao longo dessa esteira evolutiva, cheia de espinhos e brasas ardentes, de tão grande que será essa felicidade. Esse é o retorno final. Isso é o que nos aguarda no final da nossa trajetória evolutiva. Aí eu coloquei uma frase, para vocês verem que eu montei, que ajuda a entender um pouco melhor tudo isso. Não vou ler aqui, se vocês quiserem, vocês dão pause, tirem um print, mas eu acho que esse pequeno texto, ele resume, ele sintetiza essa cosmovisão. E, novamente, isso é essencial para que a humanidade possa dar esse salto evolutivo. Isso é essencial para que a gente consiga superar esse momento traumático que vai durar um longo tempo. E ele vai durar um tempo grande, que vai envolver vidas. Então, até a gente formar essa nova civilização do terceiro milênio, ainda vai chão. Mas o processo já se iniciou. E para a gente fazer essa transição da melhor maneira possível, é imperativo que a gente tome consciência de todos esses fenômenos. Então, com isso eu termino essa breve apresentação e a gente se vê num próximo encontro. Então, é isso, gente. Saudações fraternas a todos e até a próxima.